Eles disseram ele era intocável. Eles disseram um errado olhar em Lorenzo Pierce, o homem quem construiu um império em aço e silêncio, terminaria sua carreira nesta cidade para sempre. Em uma chuvosa terça-feira à noite no Obsidian, o mais exclusivo restaurante em Manhattan, o inteiro staff assistiu em terror como garçons desmoronavam sob o gelado olhar do velho homem. Ele não tinha falado uma palavra em anos, nem mesmo para seu bilionário filho. A tensão era sufocante. Mas então uma trêmula garçonete nomeada Sarah, quem estava um erro longe de ser demitida, deu um passo à frente. Ela não pediu desculpas. Ela não tremeu. Ela simplesmente inclinou-se e sussurrou uma italiana palavra. O que aconteceu próximo não apenas quebrou o silêncio. Isso quebrou a internet, expôs um 40 anos velho segredo e mudou suas vidas para sempre. A chuva em Nova York cidade não lavou coisas limpas. Isso apenas fez a sujeira mais escorregadia e as luzes mais borradas. Para Sarah Bennett, a chuva era apenas outro obstáculo em uma vida que sentiu-se como um interminável steeplechase. Seus sapatos, baratas imitações dos saltos de designer que suas colegas de trabalho usavam, estavam encharcados enquanto ela escorregava através da entrada de trás do Obsidian. Limpa a garganta. O Obsidian não era apenas um restaurante. Era um teatro de riqueza. Localizado no coração de Tribeca, era o tipo de lugar onde um único aperitivo custava mais do que o semanal orçamento de mercearia de Sarah. As paredes eram forradas com veludo preto. Os lustres eram cristal importado da Áustria. E o Cleonel consistia de pessoas que possuíam os edifícios em que o resto da cidade meramente vivia. "Você está atrasada, Bennett?" Uma voz zombou das sombras do guarda-volumes. Sarah encolheu-se segurando sua bolsa mais apertada. Era Gregory, o gerente de andar. Gregory era um homem que usava ternos que eram muito apertados e uma colônia que cheirava a desespero e pinho. Ele odiava Sarah. Ele odiava que ela era uma estudante bolsista na NYU. Ele odiava que ela não ria de suas piadas. E, acima de tudo, ele odiava que ela era pobre. No mundo de Gregory, pobreza era um contágio que ele não queria pegar. "Eu sinto muito, Gregory", Sarah disse sem fôlego. O metrô estava parado na Rua 14. Alguém caiu nos trilhos. "Eu não me importo se o trem caiu no centro da Terra", Gregory estalou, verificando seu relógio de ouro. Uma falsificação, embora ninguém ousasse dizer a ele. Esta noite não é a noite para suas histórias de choro de traseiro trabalhador. Nós temos uma reserva de código preto. O sangue de Sarah gelou. Um código preto significava um VIP, o tipo de hóspede quem exigia uma varredura de segurança da cozinha antes que os aperitivos fossem empratados. "Quem é?", ela perguntou, rapidamente trocando para seu uniforme, uma camisa de botão branca nítida e um longo avental preto que escondia a barra desfiada de suas calças. Gregory inclinou-se, seus olhos brilhando com excitação maliciosa. "Alexander Pierce, e ele está trazendo a pedra." Sarah sentiu o ar deixar a sala. Alexander Pierce era um magnata da tecnologia. Um bilionário quem agraciou a capa da Forbes e JK intercambiavelmente. Mas a pedra, aquele era seu pai, Lorenzo Pierce. Lorenzo era uma lenda e um pesadelo. Um precário imigrante quem tinha subido dos docas do Brooklyn para possuir metade das linhas de navegação na costa leste. Mas as histórias sobre ele não eram sobre seu dinheiro. Elas eram sobre seu silêncio. O rumor tinha isso que depois sua esposa morreu em um trágico acidente de barco 30 anos atrás, Lorenzo tinha virado uma estátua. Ele era frio, implacável e famosamente impossível de agradar. Garçons em outros restaurantes tinham sido demitidos na hora por servir sua água muito alto. Chefes tinham sido colocados na lista negra por cozinhar demais seu bife por 1 grau. "Por que eles estão vindo aqui?", Sarah sussurrou. "Eles geralmente ficam aos clubes privados uptown." "Alexander está tentando fechar uma fusão com um conglomerado europeu", Gregory explicou, alisando seu cabelo oleoso. "Ele precisa da aprovação de seu pai."
Mas o velho homem não assinou um documento em 6 meses. Esta noite é uma jogada de poder. E você? Ele apontou um dedo manicure para o peito dela. Oh, gemendo. Você está na seção 4, o canto de trás. Fique fora do caminho. Se você derrubar tanto quanto uma colher perto de Lorenzo Pierce, eu não vou apenas demitir você, Sarah. Eu vou garantir você nunca trabalha neste código postal novamente. Sarah assentiu, seu estômago torcendo em um nó. Ela não podia perder este emprego. As contas médicas de sua mãe estavam amontoando na bancada da cozinha como montes de neve. O tratamento especializado de diálise não era coberto pelo seguro básico deles. E cada turno no Obsidian pagava por outros 3 dias de vida para a única pessoa que Sarah tinha deixado no mundo. Ela amarrou seu avental apertado, tratando-o como armadura. Eu serei invisível, Gregory. Veja que você é, ele sibilou. O movimento do jantar começou como uma explosão controlada. O som de prata raspando contra a porcelana, o murmúrio de acordos sussurrados e o tilintar de taças de vinho encheu o ar. Sarah moveu-se com a eficiência praticada de alguém que não podia permitir um erro. Ela equilibrou bandejas de esargo e carne wagyu, tecendo através das mesas como um fantasma. Às 8h p.m., exatamente, a atmosfera no restaurante mudou. As pesadas portas de carvalho na frente abriram-se e o ruído ambiente morreu instantaneamente. Era como se alguém tivesse sugado o oxigênio para fora da sala. 2 grandes guardas de segurança entraram primeiro, varrendo a sala com fones de ouvido zumbindo. Então veio Alexander Pierce. Ele era bonito de uma forma de tubarão, vestindo um terno azul marinho feito sob medida, mas seus olhos estavam se movendo nervosamente. Ele parecia menos um bilionário e mais um menino com medo de ser repreendido. E então a pedra entrou. Lorenzo Pierce estava em uma cadeira de rodas, empurrado por um terceiro guarda de segurança. Ele era mais frágil do que a foto do tabloide sugeria, sua pele parecida com papel e pálida. Ele usava um terno de lã escuro que parecia pesado em seus ombros. Mas era seu rosto que aterrorizava a todos. Estava fixo em uma carranca permanente, seus olhos escuros, poços sem fundo que pareciam julgar tudo que viam e achar isso deficiente. Ele não olhou para o anfitrião, ele não olhou para a decoração. Ele olhou direto para a frente, irradiando uma onda de fria hostilidade. Gregory correu para a frente, praticamente curvando-se. Sr. Pierce, bem-vindo ao Obsidiano. É a mais alta honra para Lorenzo nem sequer piscar. Ele não reconheceu a existência de Gregory. Alexander pigarreou, parecendo envergonhado. Mesa 5, Gregory, a silenciosa. Claro, senhor. Por aqui. Enquanto a procissão se movia pela sala de jantar, Sarah pressionou suas costas contra a parede da estação de serviço, prendendo a respiração. Ela observou enquanto eles levavam o velho homem em cadeira de rodas para a melhor mesa da casa, isolada por uma corda de veludo. Alexander sentou-se em frente ao seu pai, abrindo uma pasta de couro. Papai, olhe, os números trimestrais estão em alta. Se nós assinarmos com os alemães amanhã, as ações vão triplicar. Lorenzo olhou para a toalha de mesa. Ele disse nada. A tragédia da cena era palpável. Um filho implorando por um pedaço de validação. Um pai trancado dentro de uma fortaleza de luto e amargura. Eu preciso de um garçom. Gregory estalou para o grupo de garçons perto da cozinha. Quem está em serviço? Eu não, sussurrou Jason, um garçom sênior. Minhas mãos estão tremendo apenas olhando para ele. Eu não consigo, disse Lisa. Eu deixei cair um garfo da última vez que ele esteve aqui 5 anos atrás. Ele lembra rostos. Os olhos de Gregory escanearam o grupo em pânico e pousaram em Sarah. Um sorriso cruel curvou seus lábios. Ele sabia que Sarah precisava do dinheiro demais para dizer não. Ele sabia que ela era o perfeito cordeiro sacrificial. Se as coisas dessem errado, ele poderia culpar a temporária inexperiente e salvar sua própria pele. Bennett, Gregory latiu.
Você está em serviço. Pegue o pedido. E Deus ajude você se você estragar isso. Sara sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Ela olhou para a mesa onde o magnata silencioso sentava como um juiz do dia do juízo. Ela pensou na máquina de diálise de sua mãe. Ela pensou no aviso de despejo que ela tinha escondido em sua gaveta. Sim, senhor, ela sussurrou. Ela pegou a jarra de água, suas mãos tremendo ligeiramente, e começou a longa caminhada em direção à mesa onde o silêncio foi para morrer. A caminhada para a mesa 5 parecia caminhar para a forca. Cada passo que Sara deu ecoou no chão de madeira, ou pelo menos parecia assim para ela. O restaurante estava cheio, ainda assim, todos pareciam estar assistindo de canto de olho. Eles estavam esperando pelo show. Eles estavam esperando pela pedra esmagar alguém. Enquanto Sara se aproximava, ela podia ouvir a voz de Alexander, tensa e desesperada. Os médicos disseram, sua pressão sanguínea está melhor, papai. Você deveria tentar aproveitar esta noite. Este chefe é renomado por seu V. Você costumava amar ver Lorenzo Pierce permaneceu imóvel. Suas mãos retorcidas pela idade e manchadas com marcas de fígado repousavam nos apoios de braço de sua cadeira de rodas como garras. Ele estava olhando para um ponto na distância em algum lugar muito além das paredes do obsidiano. Sara parou na borda da mesa. Ela respirou fundo, compôs seu rosto em uma máscara de polida servidão e entrou. Boa noite, cavalheiros. Limpa-lhe a garganta. Ela disse, sua voz suave mas firme. Bem-vindos ao Obsidian. Meu nome é Sara, e eu estarei cuidando de vocês esta noite. Vocês gostariam de começar com... Lorenzo não se moveu, ele não piscou. Era como se ela fosse um fantasma. Alexander olhou para cima, alívio lavando seu rosto, que alguém mais tinha entrado na bolha estranha. Água, por favor, com gás para mim e para meu pai. Ele hesitou, olhando para o velho homem. Papai, sem gás ou com gás? Silêncio. Água sem gás para ele, Alexander disse, sua voz caindo 1 decibel. E traga a lista de vinhos, a lista de reserva. Certamente, Sara disse. Ela se moveu para servir a água. Este era o teste. Ela sabia das histórias. Não respingue, não deixe o gelo te lintar. Ela serviu o copo de Alexander perfeitamente. Então ela se moveu para Lorenzo. Enquanto ela inclinou a jarra, o velho homem de repente moveu-se. Sua mão puxou para cima, batendo na borda da mesa. O súbito movimento assustou Sara. Uma única gota de água, apenas uma, respingou no punho da camisa branca imaculada de Lorenzo. A sala pareceu congelar. Alexander ofegou. Papai, eu sinto muito. Ela não quis. Lorenzo lentamente virou sua cabeça. Pela primeira vez, seus olhos focaram. Eles travaram em Sara. Eles eram cinzentos como uma tempestade de inverno e cheios de uma terrível fria inteligência. Ele olhou para o local molhado em seu punho, então para cima para o rosto dela. Ele não gritou. Ele não fez uma cena. Ele simplesmente fez um baixo, gutural ruído de nojo em sua garganta e virou sua cabeça para longe, dispensando a existência dela inteiramente. Alexander virou-se para Sara, seu rosto vermelho com fúria de segunda mão. Pegue uma toalha agora e chame o gerente. O coração de Sara martelou contra suas costelas. Eu sinto muito, senhor. Eu posso consertar. Vá! Alexander estalou. Sara correu de volta para a estação de serviço. Gregory já estava esperando, seus braços cruzados, um olhar de complacente satisfação em seu rosto. Eu vi isso. Gregory sibilou. Desajeitada, imperdoável. Você acabou de nos humilhar na frente do homem mais poderoso da cidade. Ele moveu seu braço, Sara implorou, pegando um guardanapo de linho fresco. Foi um acidente. Não há acidentes neste nível, Bennett. Gregory zombou. Vá limpar isso, então arrume suas coisas. Você está terminada depois deste turno. Na verdade, você pode estar terminada agora. Lágrimas picaram os olhos de Sara, mas ela piscou-as de volta. Ela não podia chorar.
Não aqui. Não na frente de Gregory. Ela pegou o guardanapo e voltou para a mesa. Ela tinha que terminar o serviço. Ela precisava das gorjetas de suas outras mesas, mesmo se ela estivesse sendo demitida. Quando ela retornou, a atmosfera na mesa 5 tinha deteriorado. Alexander estava em seu telefone, furiosamente digitando, provavelmente fazendo controle de danos. Lorenzo estava olhando para o menu, mas ele não estava lendo-o. Ele estava encarando-o com uma mistura de confusão e desprezo. Sara aproximou-se cautelosamente. Senhor, permita-me. Ela estendeu a mão para secar a água em seu punho. Lorenzo puxou seu braço bruscamente. Foi uma rejeição tão visceral que pareceu um tapa. Alexander suspirou, colocando seu telefone para baixo. Apenas pegue o pedido. Vamos acabar com isso. Eu terei o filé mignon, mal passado, e para meu pai. Ele olhou para Lorenzo. Papai, o risoto de trufas, o robalo. Lorenzo empurrou o menu para longe. Isso deslizou pela mesa e quase caiu da borda. Ele cruzou os braços e olhou para a parede. Ele não está comendo, Alexander murmurou, passando uma mão pelo cabelo. Ele não comeu uma refeição completa em semanas. Os médicos estão ameaçando um tubo de alimentação. Sara ficou ali, congelada. Ela observou o velho homem. Ela viu algo que os outros não viram. Ela viu a forma como sua mandíbula estava trabalhando, moendo ligeiramente. Ela viu a forma como seus dedos estavam batucando um padrão rítmico agitado no braço da cadeira de rodas. Ele não estava apenas sendo difícil. Ele estava ofendido. Ela olhou para o menu que ele havia descartado. Estava escrito em francês e inglês. Lavaux de porta, risoto alertful, pratos de alta qualidade, complexos, pretensiosos. De repente, uma memória disparou na mente de Sara. Não era de seu treinamento no restaurante. Era de sua infância. Ela cresceu em um prédio de cortiços em Bensonhurst, Brooklyn. Sua vizinha da porta ao lado era uma velha mulher chamada Nona Arasi. Nona Arasi costumava cuidar de Sara enquanto sua mãe trabalhava em turnos duplos. Sara passou horas naquela pequena cozinha, cheirando o alho e assistindo a velha mulher cozinhar. Nona Arasi era de uma minúscula e específica aldeia na Sicília. Não a Sicília turística, o profundo interior rural. Ela falava um dialeto que soava como pedras moendo juntas. Sara olhou para Lorenzo Pierce novamente. Ela olhou para suas mãos, largas, calejadas, apesar de anos de riqueza. Aquelas eram mãos de trabalho, mãos de camponês. E então ela notou o anel em seu dedo mínimo. Era ouro, gasto liso com um pequeno brasão desbotado. Não era um brasão de família de nobreza. Era o símbolo dos Santi Povi, os santos padroeiros dos trabalhadores da região de Agrigento. Nona Arasi tinha usado um pingente com o mesmo símbolo. A percepção atingiu Sara como um raio. Este homem não estava zangado porque a comida não era chique o suficiente. Ele estava miserável porque estava afogando-se em pretensão. Ele era um menino da aldeia, preso em um terno de bilionário, sendo forçado a comer trufas quando sua alma estava faminta por casa. Gregory estava acenando para ela das laterais, fazendo um gesto de corte na garganta, sinalizando-a para deixar a mesa imediatamente. Sara ignorou. Ela deu um passo mais perto de Lorenzo, ignorando Alexander inteiramente. Isso era insano. Ela era uma garçonete prestes a ser demitida. Ela tinha $0 em sua conta bancária, mas ela não podia deixar este velho homem em sua miséria. Ela olhou para o intocado copo de cristal de água. Ela olhou para a talheres cara. Ela respirou fundo, invocando a memória do dialeto que Nona Arasi tinha ensinado a ela. Uma língua da terra, não da sala de aula. Era um risco. Se ela estivesse errada, ela pareceria insana. Ela inclinou-se, ignorando os protocolos de espaço pessoal, até que seu rosto estivesse nivelado com o magnata sentado. O restaurante inteiro parecia prender a respiração. Alexander parecia pronto para pular e empurrá-la para longe.
Sara olhou Lorenzo bem nos mortos olhos cinzentos. Ela não pediu seu pedido. Ela não pediu desculpas pela água. Ela falou uma palavra, uma específica palavra pesada de dialeto que significava pão, mas não qualquer pão. Isso se referia à crosta do pão usada para limpar o molho de tomate da tigela, um gesto considerado rude na alta sociedade, mas sagrado na pobreza do velho país. Scarpeta, ela sussurrou. A palavra pairou no ar, estrangeira e pesada. Alexander pareceu confuso. O que você acabou de dizer a ele? Limpa a garganta. Mas Lorenzo não olhou para seu filho pela primeira vez. A noite toda seus dedos batucando pararam. Sua cabeça virou bruscamente para Sara. A névoa cinzenta em seus olhos pareceu clarear, substituída por uma faísca de choque. Ele olhou para a boca dela como se tentando verificar que ele tinha ouvido o som corretamente. O silêncio que se seguiu foi mais longo e profundo do que o anterior, mas desta vez não era frio. Era elétrico. Por sólidos 10 segundos, o restaurante era um vácuo de som. O tilintar de talheres nas mesas ao redor tinha cessado enquanto os hóspedes sentiam a perturbação no campo de força ao redor da mesa 5. Gregory, o gerente, já estava avançando, seu rosto roxo de raiva, pronto para fisicamente arrastar Sara para longe por ousar sussurrar para o VIP. Mas então a estátua se moveu. Lorenzo Pierce, o homem quem não tinha falado uma frase completa para seus executivos em meses, inclinou-se para a frente. As juntas de sua cadeira de rodas rangeram. Sua mão, que tinha estado segurando o apoio de braço, estendeu-se e pairou no ar, tremendo ligeiramente. Siquilana, ele rouquejou. Sua voz era como cascalho moendo, enferrujada pelo desuso, mas distinta. Não era o polido italiano de um diplomata. Era o dialeto áspero, cortado das colinas do sul. Sara não recuou. Ela assentiu, seu coração batendo um ritmo frenético contra suas costelas. Minha vizinha Nona Rossi. Ela me criou. Os olhos de Lorenzo arregalaram-se uma fração. O gelo cinzento neles pareceu rachar, revelando um escuro, agitado oceano de memória por baixo. Castel, termine, ele perguntou, nomeando uma minúscula, sufocada por poeira cidade que não aparecia na maioria dos mapas turísticos. Narlá, Sara sussurrou. Stantel. O velho homem soltou uma respiração que soou como um soluço preso em uma caixa torácica. Ele olhou para seu filho, quem estava olhando para Sara com sua boca ligeiramente aberta, então olhou de volta para ela. Ele apontou um dedo tremendo para o menu cheio de foie gras e espuma de trufas. Pegue isso, Lorenzo disse, seu inglês grosso e pesado. Leve este lixo embora. Alexander entrou em pânico. Papai, por favor, você tem que comer. O chefe preparou. Eu disse leve embora. A voz de Lorenzo subiu para um latido, assustando uma mulher na mesa ao lado. Ele virou seu olhar de volta para Sara, e pela primeira vez havia um desesperado, faminto foco em sua expressão. Você pode... Esta cozinha tem óleo, óleo real. Não o perfume que eles colocam na salada. Sim, Sara disse, embora ela não estivesse certa. Alho, Lorenzo perguntou. E pão? Pão velho? Eu posso encontrar, Sara prometeu. Faça isso, ele comandou. Não ele. Ele apontou para a cozinha, onde o chefe executivo era visível através do passe. Você faz isso. Pasta camúdica, como a aldeia. Gregory tinha chegado à mesa agora. Ele colocou uma mão no ombro de Sara, seu aperto dolorosamente apertado. Sr. Pierce, eu peço desculpas. Sara está confusa. Ela é uma garçonete, não uma cozinheira. Chefe Jean-Pierre é um Michelin de 3 estrelas. Lorenzo bateu sua mão na mesa. Os talheres saltaram. Eu não me importo com as estrelas dele. Eu me importo que esta garota sabe o que scarpetta significa. Se ela não me trouxer aquela massa em 20 minutos,
Eu compro este edifício e o transformo em um estacionamento. Você me entende? Gregory ficou pálido. Ele olhou para Alexander procurando por apoio, mas Alexander apenas acenou sua mão freneticamente. Faça isso. O que quer que ele queira, apenas faça. Gregory empurrou Sarah em direção à cozinha. Mova-se, ele sibilou em seu ouvido. Se você queimar isso, Bennett, eu vou matar você eu mesmo. Sarah irrompeu na cozinha, as portas duplas balançando descontroladamente atrás dela. A cozinha era um laboratório imaculado de aço inoxidável e chapéus brancos. Chefe Jean-Pierre, um homem alto com um ego maior que sua toque, olhou para ela. O que está acontecendo? Jean-Pierre exigiu. Porque o pedido foi cancelado. Ele quer pastor Camudica, Sarah disse, pegando um avental e amarrando-o mais apertado. E ele quer que eu faça isso. Você? Jean-Pierre riu um som frio, agudo. Você é uma garçonete. Você carrega pratos. Você não toca meu fogão. Ele disse, se eu não fizer, ele vai fechar o restaurante, Sarah disse, sua voz tremendo, mas suas mãos firmes enquanto ela pegava uma frigideira. Mova-se, chefe. Talvez fosse o desespero em seus olhos, ou talvez fosse a ameaça de Lorenzo Pierce, mas o staff da cozinha se separou como o Mar Vermelho. Sarah não teve tempo para ser intimidada. Ela fechou os olhos e canalizou a minúscula, apertada cozinha de Nonaraci. Ela pegou uma garrafa de azeite, não o óleo de finalização, mas o óleo de cozinha. Ela jogou na panela. Ela esmagou 4 dentes de alho, deixando as cascas por apenas um momento para infundir o sabor antes de pescá-los para fora. Um truque que os chefes Michelin consideravam desleixado. Mas Nona jurava por. Então ela encontrou o pão. Ela pegou um pão de fermentação natural artesanal, rasgou o interior para fora e esfarelou-o em pedaços ásperos e regulares. Ela tostou as migalhas de pão no óleo até que estivessem escuras, douradas, beirando o queimado. O cheiro atingiu o ar, nós, terroso, simples. Não cheirava a um restaurante 5 estrelas. Cheirava a pobreza. Cheirava a casa. Tá queimando, Jean-Pierre zombou, pairando sobre seu ombro. Está arruinado. É perfeito, Sarah murmurou. Ela ferveu o espaguete, puxando-o para fora, enquanto ainda estava duro no centro, e jogou-o no óleo e nas migalhas de pão. Ela adicionou uma pitada de flocos de pimenta e um punhado de salsa picada. Sem creme, sem manteiga, sem trufas. Ela o empratou em uma tigela branca simples. Parecia marrom e oleoso. Comparado às artísticas torres de comida geralmente servidas no Obsidian, parecia um erro. Gregory estava esperando na passagem. Ele olhou para a tigela com nojo não disfarçado. Você vai servir isso. Parece comida de cachorro. É o que ele pediu, Sarah disse. Ela carregou a tigela para a sala de jantar. A caminhada pareceu mais longa desta vez. O cheiro do alho torrado seguia atrás dela, cortando os pesados perfumes da sala. Cabeças viraram. Pessoas enrugaram seus narizes. Este era o cheiro de uma feira de rua e não de alta gastronomia. Quando ela alcançou a mesa 5, Lorenzo estava olhando para a porta da cozinha. Enquanto Sarah colocou a tigela na frente dele, ele fechou os olhos e inalou. O silêncio na mesa era pesado. Alexander parecia aterrorizado. Ele olhou para a massa oleosa, então para seu pai, esperando uma explosão de raiva. Lorenzo pegou seu garfo. Sua mão estava tremendo tão mal que o garfo chocalhou contra a cerâmica. Ele girou um ninho de espaguete, pegando as escuras migalhas de pão fritas nos fios. Ele deu uma mordida. Sarah prendeu a respiração. Gregory, parado a poucos metros de distância, já estava mentalmente redigindo sua carta de demissão. Lorenzo mastigou lentamente, então ele parou. Ele abaixou o garfo. Ele colocou sua mão sobre sua boca. Um som escapou dele. Um som sufocado e molhado. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do velho homem. Não uma polida lágrima única, mas um dilúvio. Seus ombros começaram a tremer.
Ele soluçou abertamente, limpa a garganta, e rugiu ali mesmo no meio do mais caro restaurante em Nova York. Papai, Alexander sussurrou, meio levantando-se de seu assento. Está ruim? Lorenzo sacudiu a cabeça violentamente. Ele acenou para seu filho sentar. Ele deu outra mordida, então outra, comendo com uma fome voraz, desesperada. Ele estava empurrando a comida para dentro, limpando o óleo de seu queixo com as costas de sua mão, ignorando o guardanapo. Isso tem gosto. Lorenzo engasgou entre as mordidas, olhando para Sara com olhos vermelhos e lacrimejantes. Tem gosto da cozinha dela. A cozinha de minha mãe. 1954. Ele olhou para Sara e pela primeira vez ele realmente a viu. Ele não viu uma serva. Ele viu uma salvadora. Quem é você? Ele perguntou, sua voz ganhando força a cada mordida. De onde você veio? Eu sou Sara, ela disse suavemente. Apenas Sara. De Bensonhurst. Benhurst. Lorenzo repetiu como se fosse o nome de uma terra santa. Ele apontou seu garfo para ela. Você tem as mãos, você tem o coração. O chefe lá dentro. Ele gesticulou vagamente em direção à cozinha. Ele cozinha com sua cabeça. Matemática. Você cozinhou isso com memória. Ele terminou a tigela. Cada pedaço. Então ele fez o impensável. Ele pegou um pedaço de pão do cesto, limpou o óleo e as migalhas restantes do fundo da tigela, a escarpeta e comeu. A sala de jantar inteira estava olhando. O bilionário, quem não tinha comido uma refeição completa em meses, tinha acabado de lamber a tigela limpa. Lorenzo inclinou-se para trás, um pouco de cor retornando às suas pálidas bochechas. Ele olhou para Alexander. A fusão, ele disse, sua voz clara e imponente. Os alemães, ligue para eles. Alexander piscou, atordoado. Papai, você quer discutir negócios? Eu quero assinar os papéis, Lorenzo disse. Esta noite, eu me sinto acordado. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou acordado. Alexander olhou para Sara. Sua expressão era uma mistura de choque e profunda gratidão. Obrigado, ele moveu os lábios. Sara sorriu, um sorriso genuíno, cansado. Ela estendeu a mão para a tigela vazia. Eu estou feliz que você gostou, Sr. Pierce gostou. Lorenzo zombou. Foi a única coisa honesta que eu encontrei em 10 anos. Ele alcançou em seu bolso do casaco. Sara congelou. Ele ia dar gorjeta a ela? A política no Obsidian era que as gorjetas eram recolhidas e distribuídas pela gerência. Lorenzo puxou um cartão de visitas. Era papel cartão preto grosso com relevo dourado. Ele não entregou a ela. Ele colocou-o na mesa e o deslizou para a frente. Se você alguma vez precisar de algo, Lorenzo disse olhando-a direto nos olhos. Não dinheiro, qualquer coisa. Você liga para este número. Isso vai para minha linha privada. Faça limpa a garganta, não perder isso. Obrigado, senhor, Sara disse, pegando o cartão. Parecia pesado em sua mão. Vá agora, Lorenzo disse, dispensando-a, mas seu tom era gentil. Deixe um velho homem digerir em paz. Sara voltou para a cozinha, segurando o cartão e a tigela vazia. Ela sentiu como se estivesse flutuando. Ela tinha feito o impossível. Ela tinha salvado a noite, mas enquanto ela empurrava através das portas da cozinha, ela não encontrou uma celebração. Ela encontrou Gregory, e ele não estava sorrindo. A cozinha estava estranhamente quieta quando Sara reentrou. Os cozinheiros da linha estavam ocupados preparando para o próximo rush, mas eles mantiveram suas cabeças abaixadas, evitando o contato visual. Chefe Jean-Pierre não estava em lugar nenhum para ser visto, provavelmente emburrado em seu escritório. Gregory estava perto da pia de lavar louça, encostado na bancada de aço inoxidável. Ele estava segurando uma prancheta e seu rosto era uma máscara de fria fúria. Bem, Gregory disse, sua voz pingando sarcasmo. O herói conquistador retorna. Sara colocou a tigela vazia no escorredor. Ele gostou, Gregory. Ele comeu a coisa toda. Ele assinou o acordo de fusão.
Eu vi, Gregory disse. Ele se afastou do balcão e caminhou em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal. Você pensa que você é especial agora, não é, Bennett? Você pensa que porque você fritou algumas migalhas de pão para um velho homem senil, você é intocável? Eu fiz o que eu tinha que fazer, Sarah disse recuando. Você me disse para salvar a mesa. Eu disse a você para seguir o protocolo. Gregory estalou, sua voz subindo. Você humilhou o chefe Jean-Pierre. Você fez uma zombaria dos padrões deste restaurante. Você sabe o que os hóspedes na mesa 7 estavam dizendo? Eles perguntaram se estávamos servindo sobras. Você fez o Obsidiano cheirar como um restaurante barato. Eu fiz o cliente feliz, Sarah argumentou, seu temperamento explodindo. Não é esse o trabalho? O trabalho, Gregory disse inclinando-se perto, seu hálito quente e azedo. É fazer o que você é mandado. Você é um passivo, Sarah. Você é um canhão solto, e eu não gosto de canhões soltos. Ele rasgou um pedaço de papel de sua prancheta e o enfiou no bolso de seu avental. O que é isso? Sarah perguntou. Isso é seu registro de ocorrência, Gregory disse. Insubordinação. Uso não autorizado de equipamento de cozinha, interrupção de serviço. Você está me registrando? Sarah perguntou incrédula. Eu acabei de salvar o maior cliente que temos. Oh, eu não estou apenas te registrando. Gregory sorriu, uma cruel, fina expressão. Eu estou demitindo você. Pegue suas coisas. Saia. Sarah sentiu o chão cair de debaixo dela. Você não pode estar sério. Você não pode me demitir por isso. Eu acabei de fazer, Gregory disse. E não espere uma referência. Se alguém me ligar sobre você, eu vou dizer a eles que você é incontrolável. Mas as gorjetas, Sarah gaguejou. O pool, se eu sair agora, você perde sua parte do pool desta noite. Gregory disse, recitando o manual do funcionário com alegria. Política, seção 4, parágrafo 2. Empregados demitidos perdem gratificações pendentes. Isso é centenas de dólares. Sarah chorou. Eu preciso desse dinheiro para minha mãe, Gregory. Por favor, ela tem diálise amanhã. Não meu problema, Gregory disse, virando as costas para ela. Segurança. Escorte a senhorita Bennett para fora. 2 seguranças apareceram na porta da cozinha. Eles pareciam arrependidos. Eles gostavam de Sarah, mas eles tinham suas ordens. Sarah olhou para as costas de Gregory, queimando com uma mistura de raiva e desespero. Ela queria gritar. Ela queria correr de volta para a sala de jantar e dizer a Lorenzo Pierce o que estava acontecendo. Mas ela não podia. Isso causaria uma cena e a segurança a derrubaria antes que ela chegasse na metade do caminho. Isso apenas provaria que Gregory estava certo de que ela era instável. Ela desamarrou seu avental, seus dedos atrapalhando-se com o nó. Ela jogou-o em uma pilha de roupa suja. Ela pegou sua bolsa. Você vai se arrepender disso, Gregory, ela disse, sua voz tremendo. Eu duvido. Ele chamou de volta sem se virar. Sarah saiu pela porta de trás para o beco. A chuva ainda estava caindo mais forte agora. Isso encharcou sua fina blusa instantaneamente. Ela ficou ali ao lado das lixeiras, o cheiro de vegetais apodrecendo misturando-se com o escapamento da cidade. 10 minutos atrás, ela era a heroína da sala de jantar. Agora ela estava desempregada, falida e molhada. Ela alcançou em seu bolso e puxou o cartão preto que Lorenzo tinha dado a ela. Lorenzo Pierce, CEO Pierce Global Shipping. Havia um número de telefone gravado em ouro. Ela olhou para ele. Se você alguma vez precisar de algo, ela quase o jogou fora. Que bem era um favor de um bilionário se ela não podia nem pagar seu aluguel. Ele provavelmente deu cartões como este para todos. Era um gesto de homem rico, sem sentido no mundo real. Mas então seu telefone zumbiu. Era um texto do departamento de cobrança do hospital Mount Sinai. Aviso final. Conta hash 89 920. Saldo pendente 4.000 de $.
Pagamento exigido dentro de 24 horas para continuar o cronograma de tratamento. Sarah afundou-se em um caixote de leite, colocando sua cabeça em suas mãos. Ela chorou, o som mascarado pela chuva e pelo tráfego. Dentro do restaurante, o serviço de jantar continuou. Alexander Pierce pagou a conta. Era astronômico. $5.000 pelo vinho, os bifes, o serviço. Quando o comprovante do cartão de crédito veio, Alexander escreveu um número na linha da gorjeta. $5.000, uma gorjeta de 100%. Ele entregou a pasta a Gregory. Dê isso para a garota, Alexander disse. Sarah, certifique-se de que ela receba cada centavo disso. Ela realizou um milagre esta noite. Gregory pegou a pasta, curvando-se profundamente. Claro, Sr. Pierce. Eu vou entregar a ela pessoalmente. Ela está tirando uma pausa agora. Momento emocional. Compreensível, Alexander disse. Ele levou seu pai para fora. Lorenzo parou na porta. Ele olhou de volta para a cozinha, seus olhos procurando. Ele não a viu. Ele franziu a testa, uma sombra passando sobre seu rosto, mas a equipe de segurança o conduziu para a limusine esperando. Assim que a família Pierce se foi, Gregory abriu a pasta. Ele olhou para a gorjeta de $5.000. Era mais do que ele ganhava em 2 semanas. Ele olhou ao redor. Ninguém estava assistindo. As câmeras na área do guarda-volumes tinham um ponto cego. Ele sabia, Paulo, porque ele as tinha inclinado daquele jeito ele mesmo. Ele pegou uma caneta e riscou o Sarah que Alexander tinha escrito ao lado da linha da gorjeta. Ele rabiscou o pool da casa sobre isso, tornando-o ilegível. Então ele foi para o sistema de computador. Ele ajustou as configurações de distribuição de gorjetas. Ele atribuiu a maior parte da gratificação para supervisão de gerência, uma categoria que consistia unicamente dele. Karma, Gregory murmurou para si mesmo, guardando a cópia do comerciante. Isso é o que você ganha por me fazer parecer mal, Bennett. Enquanto isso, Sarah caminhou em direção ao metrô. Ela estava com frio, tremendo no ar úmido da noite. Ela passou seu cartão de metrô. Tarifa insuficiente. Ela soltou uma risada oca. Ela não tinha nem 2 vendas de 70 para chegar em casa. Ela saiu da estação e sentou em um banco. Ela olhou para o cartão preto novamente. Era a única coisa que ela tinha deixado. Ela puxou seu telefone. 23h30 p.m. Era limpa a garganta, tarde demais. Ele sequer se lembraria dela. Ela discou o número. Tocou uma vez, 2 vezes. Residência Pierce. Uma profunda voz profissional respondeu. Esta é a linha privada. Quem está ligando? Oi, Sarah disse, sua voz rachando. Meu nome é Sarah Bennett. Eu servi o jantar ao Sr. Pierce esta noite. Ele me disse para ligar. Houve uma pausa. Um momento, senhorita Bennett. 1 minuto de silêncio, então um clique. A garota com as migalhas de pão. A voz de Lorenzo veio na linha. Ele soou mais forte do que ele tinha no restaurante. Sim, senhor, Sarah disse, limpando seus olhos. Por que você está ligando tão tarde? Lorenzo perguntou. Você está trabalhando? Não, senhor, Sarah disse. Eu não estou trabalhando lá mais. Não trabalhando? Lorenzo repetiu bruscamente. Desde quando? Desde que você saiu, Sarah admitiu. O gerente, Gregory. Ele me demitiu. Demitiu você? O tom da voz de Lorenzo caiu. Não era a voz rouca de um velho doente mais. Era a voz de um homem quem esmagou sindicatos e comprou países. Por quê? Porque eu cozinhei sua massa, Sarah disse. Ele disse que eu quebrei o protocolo. Ele disse que eu envergonhei o restaurante. Houve um longo silêncio no outro lado da linha. Era tão quieto que Sarah pensou que a ligação tinha caído. Onde você está agora? Lorenzo perguntou. Eu estou em um banco fora da estação da Rua 14. Sarah disse. Eu não tenho a tarifa para chegar em casa. Fique aí, Lorenzo comandou. Não se mova. Meu motorista está a 10 minutos de distância. Ele está voltando para você. Senhor, você não tem que. Eu disse, fique aí. Lorenzo a interrompeu. Ninguém demite a pessoa quem me acordou. Ninguém. Clique. Sarah olhou para o telefone. Ela olhou para a chuva. As reviravoltas da noite estavam longe de terminar.
Ela não tinha ideia que na hora em que o sol nascesse, ela não seria apenas uma garçonete mais. Ela seria a testemunha-chave em uma guerra corporativa que tinha estado fermentando por 40 anos. E Gregory estava prestes a se tornar a primeira baixa. A chuva tinha se transformado em uma chuva torrencial, borrando as luzes de neon da Rua 14 em listras de cor agressiva. Sarah sentou no banco, tremendo, seu telefone apertado em sua mão como uma tábua de salvação. Ela sentiu-se tola, um bilionário enviando um carro para uma garçonete demitida. Era a coisa de contos de fadas. E Sarah sabia melhor do que ninguém que Nova York cidade não era um conto de fadas. Era um moedor. Ela estava prestes a se levantar e tentar pular a catraca. Um crime que ela nunca tinha cometido em sua vida, quando um par de cegantes faróis de LED cortou através da escuridão. Um elegante Maybach preto parou no meio-fio, desconsiderando a zona de proibido estacionar. A porta de trás abriu e um homem em um terno escuro saiu segurando um grande guarda-chuva. Ele não parecia um motorista de táxi. Ele parecia um agente do serviço secreto. Senhorita Bennet, ele perguntou, sua voz cortando através do som da chuva. Sim, Sarah guinchou, levantando-se. Sr. Pierce está esperando você, por favor. Ele segurou o guarda-chuva sobre ela, protegendo-a enquanto ela deslizava para o banco de trás. O interior do carro era mais quente do que seu apartamento. Cheirava a couro caro e cedro. Havia uma garrafa de água e uma toalha quente esperando no console central. Sarah limpou seu rosto, a sujeira da cidade saindo no imaculado algodão branco. Ela olhou pela janela fumê, enquanto a cidade passava voando. Eles não estavam indo para os bairros externos. Eles estavam indo uptown para o lado leste superior, para os códigos postais onde as calçadas eram esfregadas limpas todas as manhãs. O carro parou na frente de uma mansão de calcário na Quinta Avenida. Era uma das últimas residências privadas da Gilded Age restantes, uma fortaleza de dinheiro antigo sanduichada entre modernas torres de vidro. Sarah foi conduzida para dentro, passando por um hall de entrada que era maior do que sua inteira casa de infância, e para uma biblioteca que cheirava a papel velho e conhaque. Uma fogueira estava estalando na lareira. Lorenzo Pierce estava lá, sentado em sua cadeira de rodas, perto da fogueira. Mas ele parecia diferente. O frágil, tremendo homem do restaurante tinha ido embora. Na segurança de sua própria casa, despojado do olho público, ele parecia formidável. Ele estava vestindo um casaco de fumar de veludo, e seus olhos cinzentos eram afiados, rastreando cada movimento dela. Sente-se, Lorenzo disse, apontando para uma poltrona de couro oposta a ele. Sarah sentou, sentindo-se pequena. Sr. Pierce, eu não quero intrometer-me. Eu apenas não sabia para onde mais ir. Você não está intrometendo-se, Lorenzo disse. Ele serviu 2 copos de líquido âmbar de um decantador de cristal. Conhaque, beba. Isso vai aquecer seu sangue. Sarah pegou o copo. Suas mãos ainda estavam tremendo. Senhor, sobre o que aconteceu no restaurante, eu não quis causar problemas. Problemas? Lorenzo soltou uma curta, seca risada. Garota, você não causou problemas. Você causou um despertar. Você sabe quanto tempo tem sido desde que eu provei algo real, desde que eu ouvi alguém falar a verdade? Ele inclinou-se para a frente, a luz do fogo dançando em seus olhos. Meu filho Alexander, ele é um bom menino, mas ele é fraco. Ele está cercado por tubarões, consultores, advogados, gerentes como aquela gosma, Gregory. Eles o alimentam com mentiras, e eles me alimentam com trufas, esperando que eu morra rapidamente para que eles possam fatiar o império. Sarah permaneceu em silêncio, segurando seu copo. Este era território perigoso. Por que ele demitiu você? Lorenzo perguntou, sua voz caindo para um rosnado. Diga-me as exatas palavras. Ele disse, eu quebrei o protocolo. Sarah disse suavemente,
Ele disse que eu humilhei o chefe, e ele disse que porque eu fui demitida, eu perdi minha parte do pool de gorjetas. O copo de Lorenzo bateu na mesa lateral. Perdida? Alexander me disse que ele deixou $5.000 especificamente para você. Sarah ofegou. $5.000. Senhor, eu nunca vi um centavo. Gregory disse que a política dita que empregados demitidos não recebem nada. Política? Lorenzo cuspiu a palavra como uma maldição. Ele alcançou um telefone na mesa. Ele não discou um número. Ele apertou um único botão. Simmons, Lorenzo disse no viva voz. Pegue a equipe legal e pegue o chefe de polícia na linha. Eu tenho um caso de grande furto para relatar. Senhor! Sarah interrompeu aterrorizada. Eu não quero um processo. Eu apenas preciso de um emprego. Minha mãe. Ela está doente. Eu não posso me dar ao luxo de lutar contra pessoas como Gregory. Lorenzo olhou para ela. Ele viu o medo, mas ele também viu a resiliência. Ele viu a mulher quem tinha ousado servir comida camponesa para um rei. Você não terá que lutar contra ele, Lorenzo, limpa a garganta, disse calmamente. Eu vou esmagar ele. Mas você está certa. Você precisa de um emprego. Ele abriu uma gaveta na mesa e puxou uma única folha de papel. Ele deslizou-o para ela. Que é isso? Sarah perguntou. Um contrato, Lorenzo disse. Eu sou velho, Sarah. Meu corpo está falhando, mas minha mente ainda está afiada. No entanto, eu estou cansado de traduzir as mentiras das pessoas ao meu redor. Eu preciso de um filtro. Eu preciso de alguém quem entende os velhos modos. Alguém quem sabe que respeito não é sobre curvar-se. É sobre honestidade. Ele apontou para o papel. Título: Ligação pessoal para o presidente. Deveres. Você me acompanhará a cada reunião. Você provará minha comida. Você lidará com minha correspondência. Mas o mais importante, quando pessoas falarem comigo em seus chiques círculos diplomáticos, você me dirá o que eles estão realmente dizendo. Você será meu detector. Sarah olhou para o valor do salário na parte inferior da página. Seus olhos arregalaram-se. Era mais dinheiro em um mês do que ela ganhava em um ano. Incluía benefícios médicos completos sem copagamento. Incluía acesso VIP ao Monte Sinai. Porque eu, Sarah sussurrou, eu sou apenas uma garçonete. Não, Lorenzo a corrigiu. Você é da aldeia. Você sabe, Scarpeta, você sabe que a vida é sobre o pão, não a toalha de mesa. Ele olhou para ela com uma intensidade que fez sua alma tremer. Também, eu olhei em seu arquivo enquanto o carro estava trazendo você aqui, o sobrenome de solteira de sua mãe. Rossi. Sarah assentiu lentamente. Nona Rossi não era apenas sua vizinha, Lorenzo disse, sua voz suavizando. 50 anos atrás, antes de eu vir para a América, minha família estava morrendo de fome. Havia uma mulher na aldeia que costumava deixar pão em nossa janela à noite para que meu pai não tivesse vergonha de aceitar caridade. Ela nunca levou crédito. Mas eu a vi uma vez. Lágrimas brotaram nos olhos de Sarah. Essa era sua avó, Lorenzo disse. Eu nunca esqueci o rosto. Quando você sorriu para mim no restaurante, eu a vi. Ele tocou o contrato. Eu não estou dando a você caridade, Sarah. Eu estou pagando uma dívida que tem estado acumulando juros por meio século. Agora assine o papel. Nós temos um dia ocupado amanhã. O que está acontecendo amanhã? Sarah perguntou, pegando a pesada caneta tinteiro. Lorenzo sorriu, e pela primeira vez foi um sorriso de pura antecipação predatória. Amanhã, ele disse, nós vamos almoçar. O movimento do almoço no Obsidian era caótico, mas Gregory estava de bom humor. Ele tinha com sucesso apagado a filmagem de segurança local da noite anterior e embolsado os $5.000, escondendo-o sob despesas operacionais diversas. Ele se sentiu intocável. Gregory, a jovem anfitriã Mier sussurrou nervosamente. Nós temos um cliente sem reserva. Eles insistem em ver você. Diga a eles para sair. Gregory zombou.
não olhando para cima de seu tablet. Nós estamos totalmente reservados. Eu não acho que eles estão indo a lugar nenhum, Gregory. A voz era familiar, ainda assim diferente. Gregory girou. De pé na entrada estava Sarah Bennett, mas as calças desfiadas e olhos cansados tinham ido embora. Ela usava um blazer azul marinho feito sob medida, calças elegantes e saltos que clicavam com autoridade. Ela segurou uma pasta de couro como uma arma. Você, Gregory sibilou, dando um passo à frente para bloqueá-la. Você tem alguma coragem mostrando seu rosto aqui? Segurança! Eu não faria isso, Sarah disse friamente, levantando uma mão. Eu não estou aqui como uma ex-empregada. Eu estou aqui representando o novo proprietário do edifício. O proprietário é uma holding, Gregory zombou. Era, Sarah corrigiu. A partir das 9 a.m., a escritura pertence a Pierce Global Real Estate. Antes que Gregory pudesse processar isso, as portas abriram-se novamente. O restaurante ficou em silêncio. Lorenzo Pierce entrou em cadeira de rodas, flanqueado não por enfermeiras, mas por 2 ternos carregando pastas e 2 oficiais uniformizados da NPD. Alexander caminhou ao lado dele, parecendo sombrio. Sr. Pierce, Gregory guinchou, seus joelhos batendo. Eu posso preparar uma mesa. Eu não quero uma mesa, Lorenzo anunciou, sua voz retumbando. Eu quero uma auditoria. Ele apontou um dedo tremendo para o gerente. Você venha aqui. Gregory se aproximou, suor escorrendo pelo seu rosto. A sala de jantar inteira assistiu. Ontem à noite, Lorenzo começou. Meu filho deixou uma gratificação de $5.000 para a senhorita Bennett. Ela me disse que nunca recebeu. Ela foi demitida por quebrar o protocolo. Foi um mal-entendido, Gregory gaguejou. A política declara. Eu não me importo com sua política, Alexander interrompeu, segurando um tablet. Eu puxei os registros de transação. Você alterou a alocação de gorjetas às 23h15 p.m., mudando o beneficiário de Bennett para ID de gerente. Gregory, um suspiro ondulou pelo staff. Isso é uma falha, Gregory mentiu desesperadamente. É? Sarah perguntou, abrindo sua pasta. Nós temos declarações juradas do staff da cozinha e nós temos a filmagem de segurança. Eu deletei a filmagem, Gregory gritou, instantaneamente fechando sua mão sobre sua boca. Você deletou os arquivos locais, um dos advogados disse suavemente. Mas o obsidiano faz backup para uma nuvem, servidor. Nós temos tudo. Gregory Miller, um oficial disse, dando um passo à frente com algemas. Você está sob prisão por grande furto e adulteração de provas. Gregory tentou correr em direção à cozinha, mas as portas duplas abriram-se. Chefe Jean-Pierre estava lá, braços cruzados, bloqueando a saída. Atrás dele estava o staff inteiro da cozinha. As pessoas que Gregory tinha intimidado por anos, formando uma parede impossível. Derrotado, Gregory desabou enquanto as algemas clicavam. Espere, Lorenzo comandou enquanto eles o arrastavam. Ele se dirigiu ao staff atordoado. Vocês demitiram esta mulher por mostrar compaixão. Vocês têm uma pedra onde seu coração deveria estar. Ele se virou para a sala. Efetivo imediatamente, o pool de gorjetas é abolido. Todas as gratificações vão para o garçom e o salário base para todo o staff é dobrado. Aplausos irromperam da cozinha. Lorenzo virou-se de volta para Sarah. Quanto à posição de gerente, está aberta. Obrigado, senhor, Sarah disse, assistindo Gregory ser levado embora. Mas eu tenho um sentimento que eu tenho coisas melhores para fazer do que gerenciar um restaurante. Correto. Lorenzo sorriu. Agora vamos. Nós temos uma reunião de conselho e eu preciso de minha ligação para traduzir as mentiras. Enquanto eles saíam, deixando um restaurante jubiloso em seu rastro, Sarah encontrou o olhar de Mila. Ela piscou. Segure-o forte, Myler. Sim, senhora. Mera sorriu. 3 anos depois, a sala de reunião da Pierce Global Shipping permaneceu um tanque de tubarões, mas Sarah Bennett nadou nele com a graça de um predador de topo. Ela sentou à direita de Lorenzo Pierce, não mais apenas uma ligação,
mas a chefe de gabinete e a guardiã mais confiável da empresa. Lorenzo, agora com 82, sentou na cabeceira da mesa. Ele era frágil, com tubos de oxigênio correndo para seu nariz, mas seus olhos permaneceram afiados. Um vice-presidente estava divagando sobre reestruturação fiscal na divisão de Nápoles. Lorenzo olhou para Sara. Tradução. Sara não olhou para suas anotações. Ele quer demitir 300 trabalhadores de docas para artificialmente inflar o lucro trimestral para que ele possa acionar seu bônus de opção de ações antes de se aposentar. Negado, Lorenzo rouquejou, silenciando a sala. Encontre outro caminho. Próximo item. Quando os executivos saíram em fila, Lorenzo desabou em sua cadeira. Eu estou cansado, Sara. Eu sei, ela disse suavemente, entregando-lhe água. Nós vamos para os Hamptons este fim de semana. Ar fresco. O cheque compensou? Ele perguntou semanalmente. Sim, o centro de diálise Maria Bennett abre próximo mês. Sara sorriu. Sua mãe tinha falecido 1 ano atrás, mas ela tinha vivido 2 confortáveis, sem dor, anos, graças à equipe médica de Lorenzo. E Jean-Pierre reporta que o obsidiano está totalmente reservado. O prato do presidente, a massa camudica, é o mais vendido. Lorenzo riu, um chocalho seco. Comida camponesa a 50 centavos um prato. O mundo é um lugar engraçado. Na noite de domingo, na propriedade dos Hampton, o fim veio, limpa-lhe a garganta. Enquanto o sol se punha sobre o oceano, pintando o céu em roxos violentos, Lorenzo pediu um lanche. Você sabe o que eu quero? Sara foi para a enorme cozinha, mandou o staff embora e arregaçou as mangas de sua blusa de seda. Ela fritou o alho e o fermento natural velho, fazendo a escarpeta uma última vez. Ela trouxe a tigela para o terraço. Lorenzo comeu lentamente, saboreando o gosto de sua infância. Ele colocou o garfo para baixo e olhou para Sara, seus olhos cinzentos, nublados, mas pacíficos. Você me salvou, Sara, ele sussurrou. Você me lembrou que eu era Lorenzo da aldeia, não apenas Pierce, o CEO. Você me salvou também, Sara chorou, segurando a mão dele. Nona Rossi está esperando, ele murmurou, olhando em direção ao horizonte com o pão na janela. Ele fechou seus olhos. O ritmo de sua respiração diminuiu para igualar as ondas abaixo, e então parou. Lorenzo Pierce morreu com o gosto de casa em seus lábios. O funeral foi o maior que Nova York tinha visto em uma década. Mas na primeira fila, ao lado de Alexander Pierce, sentou Sara. A tensão entre pai e filho tinha evaporado anos atrás, curada pelas honestas traduções de Sara. Na leitura do testamento, o advogado revelou a reviravolta final. Alexander herdou o império de navegação. Mas então o advogado virou-se para Sara. Para Sara Bennett, ele leu: Eu deixo a totalidade de minha propriedade privada na Sicília, incluindo a casa ancestral em Sant'Angelo. Além disso, eu deixo a ela a propriedade total do grupo de restaurantes Obsidian e um fundo fiduciário de 50 milhões. A sala ficou em silêncio. Alexander virou-se para Sara, sorrindo calorosamente. Ele amou você como uma filha. Bem-vinda à família. Sara saiu para o sol de Manhattan, tocando o pingente de ouro que Lorenzo tinha deixado para ela, o brasão do Saint-Hippolyte. Ela não era uma garçonete ou uma assistente mais. Ela era a guardiã da chama. Ela tirou seu telefone e discou. Restaurante Obsidian, aqui é Ma. Oi, Mila, Sara disse, sua voz firme e imponente. É Sara. Prepare a cozinha. Eu estou chegando. Nós vamos limpar a garganta, mudar o menu. Sara Bennett começou como uma garçonete com nada além de um coração compassivo e uma memória da cozinha de sua avó. Ela acabou como a herdeira de um legado de verdade, provando que às vezes a palavra mais poderosa que você pode falar não está em um contrato, está em um simples gesto de humanidade. Lorenzo Pierce não apenas precisava de comida, ele precisava ser visto. E Sara era a única corajosa o suficiente para olhar ele nos olhos. O que você pensa? Você teria ousado quebrar o protocolo para salvar a noite de um estranho?
Ou você teria seguido as regras como Gregory? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E se você gostou desta história de karma, redenção e o poder de uma boa refeição, por favor, esmague esse botão de curtir. Compartilhe este vídeo com seus amigos e assine nosso canal para mais incríveis dramas da vida real. Ligue o sino de notificação para que você nunca perca uma reviravolta.